Olá, bom dia a todos e a todas. Vamos dar início a mais uma mesa redonda do IETIC 2023. Uma mesa que tem como tema a questão da avaliação e a questão da avaliação digital, ou seja, uma avaliação no digital e com o digital. E connosco temos uma série de especialistas que nos vão trazer perspectivas, penso eu, complementares sobre esta questão da avaliação. Como sabem, é uma questão fundamental naquilo que é os processos de ensino-aprendizagem e será interessante, na minha perspectiva também, percebermos exatamente como é que esta dimensão do digital, quer do ponto de vista mais instrumental, utilizando determinados softwares e tecnologias, nos podem ajudar a desenvolver esta avaliação que se pode enriquecer com o digital e perceber exatamente também que ambientes digitais é que existem para poder colocar em prática esta dimensão que nós queremos construir da avaliação. Porque a avaliação, independentemente de ser em ambiente analógico, em ambiente físico, em ambiente digital ou ambiente virtual, tem sempre, digamos assim, aquilo que é a essência da avaliação que nós queremos desenvolver. E, portanto, muitas vezes, quando falamos de avaliação, temos de perceber exatamente o que é que se entende por avaliação. Se estamos a falar da avaliação, por exemplo, como um processo, se estamos a falar da avaliação como um produto, se estamos a falar de uma avaliação final, se estamos a falar de uma avaliação contínua e de perceber exatamente como é que estes ambientes no plural, sobretudo a nível, por exemplo, daquilo que é esta dimensão do virtual e do digital, podem auxiliar e enriquecer o processo. Porque há uma coisa também que nós temos que ter muito presente, é que o digital não enriquece o processo de avaliação por si. Portanto, tem que haver, efetivamente, esta dimensão de percebermos o que é a essência da avaliação. Se depois vai materializar com o digital, percebendo estas dimensões. Eu acho que é interessante nós conseguirmos fazer esta distinção e perceber exatamente o que é a avaliação dentro de uma sala de aula analógica com o digital e o que é fazer uma avaliação em ambientes virtuais. Uma avaliação que durante a pandemia ficou também, digamos assim, esta interrogação de como é que nós conseguimos fazer avaliações online que tenham alguma autenticidade e que sejam aquilo que é a representação do que os estudantes sabem. Não é? E nós sabemos agora com estes novos desafios, e ontem também falou-se muito aqui no chat GPT, de percebermos exatamente esta autenticidade dos processos de avaliação e como é que aqui o digital pode ter esse papel. Portanto, eu trago, digamos assim, para a discussão 4 especialistas nesta área, que com certeza nos trazem essas perspectivas diferentes, até porque uma das pessoas que está neste painel trabalha numa universidade completamente online, portanto, que tem essa visão mais do que a trabalhar em salas de aula virtuais, e professores também que estão no terreno, naquilo que é a dimensão mais analógica, que trabalham com certeza com tecnologia, com softwares que nos permitem ter essa dimensão do digital. O nosso tempo não é muito, nós já estamos também um pouco atrasados, portanto, vamos tentar fazer aqui uma distribuição temporal de mais ou menos 15 minutos por cada um, para ver se depois temos também um breve período de algumas questões que o nosso público queira colocar, e começaria exatamente pelo professor Alberto Ortiz Lopes, aqui da Universidade de Salamanca, graduado em Pedagogia, com um Master em Professor de Educação Secundária Obrigatória, e sendo atualmente professor associado na área de métodos de investigação e diagnóstico em educação, trabalha essencialmente matérias relacionadas exatamente com a própria avaliação, orientação e investigação, sendo também membro do grupo de investigação GRIAL e obteve prémios extraordinários de graduação e o prémio extraordinário do Master. Portanto, professor Alberto, por favor, 15 minutos, más o menos. Perfecto. Bien, muchas gracias. Bueno, primero, buenos días. Agradecer vuestra presencia aquí, su presencia en esta sala. Y agradecer en primer lugar al comité organizador, a mis compañeros de mesa. Es un placer poder compartir experiencias así. Y agradecer también a Ana, al comité organizador del Congreso, por contar conmigo para una iniciativa. Creo que interesante, creo que es importante hablar de tecnología, hablar de educación
educación. Hoy más que nunca será un poquito en lo que trate de centrar lo poco que voy a contar y vincularlo también a la evaluación. No sé si es barrer para casa, pero creo que la evaluación es una de las partes más fundamentales e importantes de cualquier enseñanza y de cualquier proceso. Y creo que tenemos que apostar por ella, por cómo la trabajamos y por cómo nos la llevamos al medio virtual. Claro, cuando surge la idea de participar en esta mesa redonda, lo primero es pensar de qué hablar. En ese de qué hablar aparece una idea y aparecen dos palabras, que es cómo entender la evaluación, la evaluación en educación superior. ¿La entendemos ahora como un reto o la entendemos como una realidad educativa? Yo creo que de forma previa a la pandemia sí podíamos hablar de entender esta evaluación como un reto, como una idea futura, como la dirección que podía tomar la educación superior. Es decir, era una vía más, como lo hablamos en un entorno virtual, como lo compaginamos con esa evaluación presencial. Pero claro, llega la pandemia, nos vamos a casa y nos encontramos con una nueva realidad. Es decir, tenemos que evaluar en el entorno virtual, tenemos que evaluar en un medio digital. Es nuestro único soporte y es la forma en la que tenemos que dar continuidad a nuestras enseñanzas. Por tanto, creo que ahí es donde nace el debate. Y creo que en ese hilo es en el que nos estamos moviendo, en esa fina línea en la que ahora tenemos que decidir si lo seguimos entendiendo como un reto y lo que ello conlleva, veremos después en recursos, en financiación, o si lo entendemos como nuestra realidad. Es decir, si cambiamos realmente el paradigma de la educación superior y nos dirigimos a esos entornos virtuales. Por tanto, yo creo que antes de comenzar es importante, lo comentábamos ahora al comienzo de la mesa, distinguir si estamos hablando de qué tipo de formación estamos hablando, especialmente de qué tipo de institución. Claro, en nuestro contexto español no es lo mismo que hablemos de universidades como la Universidad Nacional de Educación a Distancia o universidades como la UNIR, a que hablemos, por ejemplo, de las universidades públicas de Castilla y León, que mantienen prácticamente la totalidad de sus enseñanzas de forma presencial. Si hablamos de un primer contexto y de un contexto más virtual, sí podemos encontrarnos con instituciones que cuentan con soporte, que cuentan con recursos, que cuentan con medios y que cuentan con personal cualificado, es decir, personal encargado de la maquetación, del soporte técnico, del soporte tecnológico. Claro, si nos vamos a universidades que ahora retomamos otra vez la presencialidad, esas estructuras de soporte están menos garantizadas. Y creo que es una de las principales distinciones que debemos de hacer, dónde nos encontramos. Y eso condicionará también hacia dónde nos dirigimos. ¿Qué ejemplo queremos tomar? Presentándome un poco antes de nada, sí, soy profesor asociado en esta casa, en esta facultad, y he trabajado principalmente dos líneas que están en pleno desarrollo. Una de ellas es la calidad de las enseñanzas virtuales en educación superior, hablar un poquito más de ella ahora, y otra es la aceptación tecnológica, es decir, creo que es importante, lo comentaré después, en todo este proceso de adaptación, en todo este proceso de cambio, no nos podemos olvidar de nuestros docentes. Es decir, ellos son el primer factor, la primera garantía de quiero implementar esta evaluación, no quiero. Estudiar los factores que lo condicionan, creo que puede ser un primer punto de partida. Sobre calidad en educación superior, como resultado de una revisión sistemática reciente, muy poquitos, 25 publicaciones que presenten de verdad modelos de calidad probados en educación superior. Hemos realizado la propuesta de uno, es decir, puedo hablar un poco desde el conocimiento, es un factor relevante, tenemos que atender a la calidad en estas enseñanzas, tenemos que abordar qué define la calidad. Parece que lo tenemos muy claro en entornos presenciales, cuáles son los indicadores de calidad, no nos dejan de bombardear con estos indicadores, con cómo se desarrollan, cómo se trabajan. Es importante adaptarlos también al medio virtual con todas sus particularidades y sus peculiaridades. Si alguien tiene alguna consulta sobre esto, después la contestaré encantado. Y por otro lado, comentaba, estamos ahora mismo desarrollando otra nueva vía de investigación. Es un modelo para determinar la aceptación. ¿Aceptación de qué? Del empleo de dispositivos móviles en enseñanzas virtuales. Sí, sabemos que todos nuestros alumnos tienen dispositivos móviles, sí sabemos que queremos apostar por estas enseñanzas virtuales, enseñanzas en red, pero lo que comentaba antes, vamos paso a paso, es decir, ¿nuestros docentes realmente aceptan estas evaluaciones? Creo que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y creo que abordar esos factores, aquí pueden ver algunos de ellos, nos permitirá decir hacia dónde dirigimos la formación de estos docentes, que es hacia dónde terminaré la ponencia, hacia esa formación continua de su importancia. Claro, ¿por qué evaluación en universidad? ¿Por qué yo? Bueno, en mi breve recorrido por aquí, sí que cuento ya con docencia, pues tengo aquí a varios alumnos que he tenido el privilegio de tener en clase,
del máster de las TIC en educación o docencia en máster de profesorado y grados en asignaturas vinculadas todas ellas con la evaluación. Es decir, la evaluación es una parte importante. Voy a poner un ejemplo de cómo formamos a nuestros futuros profesionales, porque creo que es una de las claves de las que deberíamos hablar, cómo preparamos a los profesionales para este entorno virtual. Aquí pueden ver, bueno, esta es la materia, que están por aquí y no han sufrido ya les sonará. Una asignatura en la que debatimos qué futuro perfil formamos. Es decir, está claro que tenemos que tener un conocimiento preciso sobre la evaluación, sobre qué es, sobre la teoría de la evaluación, pero tenemos que vincularlo a la nueva realidad. Y la nueva realidad está mediada por la tecnología, plenamente mediada por la tecnología. Es decir, el perfil del evaluador tiene que constituir una de las actividades futuras a las que dirijamos a nuestros profesionales. Tienen que saber evaluar, pero tienen que saber hacerlo mediado por la tecnología. Por tanto, yo creo que ahí nace un poco la idea de esta evaluación, en la que voy a presentarles dos herramientas muy breves que se trabajan en la asignatura. Están desarrolladas por el Grupo Valfort de la Universidad de Cádiz y son dos herramientas que nos permiten sistematizar estos procesos de evaluación. ¿Sistematizarlos de qué forma? En primer lugar, una de ellas lo que nos permite es generar procedimientos de evaluación, es decir, unificar procesos. Claro, sabemos evaluar, pero realmente tenemos un medio común, un lenguaje común en evaluación. Bueno, determinar estos procesos creo que nos podría ayudar estableciendo de forma clara unas competencias, unos resultados, unas tareas, unos sistemas de calificación acordes a los medios virtuales. Bueno, tienen una imagen pues, de cómo sería el resultado de esos procedimientos. Es decir, queremos evaluar a nuestros estudiantes un trabajo completo de 6 fases, sí, pero ¿cómo? ¿A través de qué? ¿A través de qué herramientas tecnológicas lo haces? Ahí es donde llega uno de los primeros debates. Por tanto, creo que es importante que formemos a nuestros futuros profesionales, a los que pasan por nuestros grados, por nuestros másteres, a prepararse a esa realidad que se van a encontrar. Y por otro lado, bueno, Evalcomics es una herramienta más compleja, nos permite generar instrumentos de evaluación. ¿Instrumentos de evaluación para qué? Pues para trabajar bien desde la autoevaluación, bien desde la coevaluación o bien desde la heteroevaluación. Claro, nos vamos a desplazar a un entorno virtual, nos desplazamos a un entorno virtual de enseñanza. ¿Qué hacemos en estos entornos? Claro, ya no tenemos a nuestros 60, 70, 80 estudiantes, 4 grupos en nuestras aulas, los tenemos en sus casas, o imaginamos una docencia híbrida. Por tanto, vamos a apoyarnos en más recursos de evaluación. Cambiemos, no toda la evaluación tiene que depender única y exclusivamente del profesorado. Podemos contar con los compañeros, podemos contar con la propia autoevaluación y fomentar esa cultura de autoevaluación para mejorar la docencia, para trasladarla a estos entornos virtuales. Bueno, aquí les pongo un ejemplo de lo que se ha trabajado en la asignatura. Es un ejemplo de 2 alumnas desde este año. Claro, la propuesta y lo que proponemos, creo que con razones, ¿por qué no les dejamos que jueguen con las herramientas virtuales que nosotros usamos? Usamos Moodle, pero realmente nuestros alumnos la terminan saben usar bien Moodle. Claro, en eso se basa, en generar instrumentos, en transportar todos estos instrumentos al medio virtual y vincular estas actividades con diferentes perfiles de los alumnos, con quién tiene que evaluar, con dar esas ponderaciones. Es decir, tenemos que formarlos en el uso de herramientas virtuales de evaluación, tenemos que formar a nuestros profesionales en esas herramientas. Claro, hablamos de este reto y decimos que sí, que tenemos que preparar perfiles para la educación superior, perfiles expertos en evaluación, pero la primera apuesta tiene que llegar desde nuestras instituciones. Es decir, en primer lugar, por la inversión en recursos, por garantizar esas herramientas y por contar con un verdadero soporte que nos permita esta transición, que nos la permita más a quienes estamos, repito, en este medio más presencial de la universidad, no tanto las que ya se mueven en medios virtuales, contar con este apoyo, contar con recursos, contar con inversión. Sí, cuando nos fuimos a casa en marzo de 2020, teníamos esos medios, se pusieron a nuestro alcance, la universidad realizó inversiones, adquisiciones de plataformas, de medios. ¿Qué está pasando ahora con esos medios? Creo que es lo que tendría que abrir un debate, es decir, ¿por qué no los desarrollamos? ¿Por qué no continuamos con ellos? En segundo lugar, y va a ser la parte con la que ya cierre, creo que es importante plantear las políticas formativas que establecemos. Es decir, tenemos una plantilla universitaria a la que en numerosas ocasiones se responsabiliza de no saber evaluar, no saber adaptarse a un entorno digital, pero tiene que haber una respuesta profunda por detrás. Es decir, ¿realmente estamos facilitándole esa formación a nuestros profesionales?
es de lo que hablaré a continuación. Y por último, vamos a introducir la tecnología, así como elemento transversal en todos estos procesos de evaluación. Es importante que formen parte. No puedo formar a mis docentes en evaluación y explicarles cómo se hace un cuestionario en papel. No, tenemos que vincular toda esa formación a los nuevos medios. Caso de la Universidad de Salamanca, voy a poner dos ejemplos. Vuelvo a barrer para casa, el Instituto Universitario de Ciencias de la Educación es uno de ellos, y por otro lado, la sección de formación e innovación de la Universidad de Salamanca, la propia universidad. El Instituto Universitario, a través del Plan de Formación Docente del Profesorado, oferta casi 50 cursos distintos distribuidos en 8 módulos. Dos de ellos son los que me quiero parar. Un módulo destinado a la evaluación y a la innovación. Es decir, vamos a formar a nuestros docentes en herramientas de evaluación, en técnicas de evaluación, en cambios de evaluación. Y por otro lado, vamos a formarlos en competencias virtuales. Retomo lo que decía antes. Está muy bien que los formemos en nuestras herramientas y en teoría de evaluación. Vamos a darles esos medios, vamos a contarles con qué soportes cuenta la universidad, qué puede ofrecer la universidad para hacer esa transición al medio digital. Y por otro lado, también se ofrece un plan de formación docente en centros. Esto está más vinculado a la educación superior, pero también hay esa formación en centros, en nuevas experiencias, en nuevas metodologías. Por tanto, creo que uno de los pilares fundamentales es la formación de los profesionales, la formación de quien va a estar ahí en el futuro, de quien va a formar parte de esas agencias de evaluación, quien va a formar parte de un profesorado en educación superior. Tenemos que formarlos en esas herramientas. Pongo otro ejemplo, creo que es un ejemplo de que cuando se quiere se puede. Me lo llevo al caso de Castilla y León. Vuelvo a poner el ejemplo de la pandemia, nos vamos a casa un mes después. Las 4 universidades públicas de Castilla y León, la Universidad de Burgos, León, Salamanca y Valladolid, elaboran una guía completa con recomendaciones para la evaluación online en todas las universidades públicas de Castilla y León. Es decir, hemos conseguido en un mes que se junten profesionales de 4 universidades distintas y sean capaces de elaborar este documento. Un documento con herramientas, un documento con recomendaciones, con recursos, con plataformas, con explicación de las plataformas. Sí, podemos hablar de la forma en la que se hizo, que fue precipitada y fue por el motivo que fue. Pero démosle continuidad a esto, démosle continuidad a estos recursos, démosle continuidad a este trabajo. Y ya concluyo. Yo creo que hablando de hacia dónde miramos ahora, de cómo mirar al futuro, se abre el mismo escenario que yo creo que se abría antes de la pandemia, que es la experiencia, hemos vuelto a nuestras aulas, estamos todos aquí otra vez, pero ¿cómo queremos seguir evaluando a nuestros estudiantes? Está en boca de todos ahora mismo, en el último mes, la herramienta ChatGPT. Claro, ¿qué valor tiene que yo ahora mismo le pido a un estudiante un trabajo que me va a hacer en su casa y que me va a entregar, que ya se puede apoyar en diferentes herramientas que me van a echar una mano muy grande? Vamos a cambiar la forma de evaluar. Vamos a cambiar esa perspectiva, vamos a hablar de otros tipos de evaluación, vamos a hacer que la universidad tenga evaluaciones más flexibles, evaluando eso que llaman competencias, vamos a entrar en ellas, de verdad, es decir, los conocimientos los tienen al alcance, vamos a ver si realmente son competentes o no son competentes con otras técnicas. Y claro, creo que es imposible no decir que la tecnología debe ir en esos procesos, ayudémoslo de ella, nos puede dar. Es decir, vamos a hacer nuestros procesos mucho más eficaces, esos procesos de evaluación. Vamos a poder hacer una evaluación más individualizada, más personalizada, pero todo ello pasa por la formación y pasa, vuelvo a cerrar con la misma pregunta, pues si estamos ante un reto o estamos ya ante una realidad educativa. Muchas gracias. Muito obrigado, professor Alberto. Acho que, de facto, em tão pouco tempo conseguiu traçar-nos aqui um retrato e um quadro que eu acho muito interessante e que, obviamente, depois devemos discuti-lo aqui no final, até porque lança-nos aqui o desafio, este desafio de pensarmos efetivamente estas dimensões da própria avaliação e a necessidade evidente da formação dos professores nesta área. Portanto, eu passava de imediato a palavra ao professor António Rodrigues Fuentes, que é professor titular da Universidade de Granada, coordenador do Grupo de Investigação de Comunicação Educativa também da mesma universidade e secretário do Departamento Didático e Organização Escolar da Universidade. Profesor António, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. También como mi compañero, pues inicio reconociendo y agradeciendo también desde un punto de vista de la academia la altura de este evento,
donde se han presentado comunicaciones, mesas de expertos, ponencias de un alto nivel. En lo personal también he de reconocer y he de agradecer lo bien que se ha desarrollado desde el punto de vista de la experiencia. Ha sido total una convivencia exquisita y agradable por mi parte. Así que agradecimientos al equipo de este congreso de la Universidad de Salamanca y también al equipo internacional, lusófano, y también de la Universidad Complutense. Creo que la evaluación, decía mi compañero, es un elemento esencial, muy importante para el proceso educativo. Algunos autores expertos en este tema han hablado que, por analogía con el refranero español, dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas. En un mar de, digamos, en un mar de teorías que desembocan en un río que es la evaluación, donde la confluencia no siempre es como debiera, ¿no? La evaluación, hoy sabemos, hoy nos discutimos, hay consenso en que ha de estar orientada al aprendizaje y no a la calificación. Es un proceso continuo y no un proceso final. Y es un proceso que tiene que tener en cuenta, lo decía también mi compañero, las competencias. Entonces, tiene que hacer una evaluación auténtica. No vale una evaluación de laboratorio en un aula que no trascienda las barreras de esas las paredes de ese. Lo que les voy a presentar aquí, de manera muy resumida, es una experiencia que venimos desarrollando desde hace bastante tiempo como proyecto de innovación docente en el seno de la Universidad de Granada, y aquí hay algunas compañeras que han participado de estos proyectos. También de manera online nos están siguiendo, y lo que tratábamos es de realizar una evaluación lo más ajustada a la realidad posible. Y en ese sentido tenemos que implicar al propio profesorado, a los propios estudiantes, como decía mi compañero, pasando de una autoevaluación a una coevaluación y también heteroevaluación. Bueno, sabemos que la evaluación condiciona mucho el proceso de aprendizaje, condiciona mucho también el progreso y la evaluación que los alumnos hacen en la construcción de su propio aprendizaje, y no hay discusión de que el aprendizaje hoy día es un proceso activo. Y si estamos pidiendo actividad en el aprendizaje, construcción del aprendizaje por parte de los alumnos, tenemos que empoderarlos, dándole también cotas de responsabilidad en su evaluación de su esfuerzo. Máxime cuando se tratan, además, de futuros docentes, donde tenemos que desarrollar una actitud crítica y una actitud evaluadora para su quehacer docente. Y que sea una evaluación auténtica, no cabe duda. Claro, todo esto atañe a que tenemos que implicar, hacer una evaluación de capacidades, de conocimientos, de habilidades. Tenemos que evaluar en un momento inicial, en un momento procesual o continuo, un momento final, y tenemos que implicar a todos los agentes. Todo eso va complicando el proceso. Todo eso va complicando el proceso, y no podemos o no debemos dar más carga al profesorado de la que ya tiene por necesidad de atender, en el caso de las enseñanzas básicas 25-30 y en el caso de las estudiantes de las enseñanzas universitarias 60-80 alumnos. No podemos sobrecargar al profesorado. Entonces, lo que tenemos que hacer es facilitarnos, ayudarnos de herramientas tecnológicas que nos echen una mano en esa labor. Y eso es lo que les voy a presentar aquí. Pero en primer lugar tenemos que apostar por un método. Y hoy día no cabe duda de que la evaluación tenemos que desarrollarla personalizada, individualizada, procesual, continua y orientada hacia las capacidades y las competencias. No nos sirve de nada evaluar solo conocimientos, porque los cerebros de los aprendientes de hoy día no aprenden conocimientos. Los conocimientos ya los tienen. Tan solo con un clic del celular, pues tan solo con un clic del computador. Entonces, lo que tenemos que evaluar son otras cosas. Las competencias, el aprender a aprender, el saber buscar los conocimientos que una sociedad dinámica les exige día a día,
conocimientos cambiantes. Entonces, el modelo anterior no nos sirve. ¿Qué posibilidad tenemos desde un punto de vista de los agentes que van a desarrollar la evaluación? Contamos con una heteroevaluación que todos sabemos que es del profesor al alumno, pero olvidamos que también es del alumno hacia el profesor. Y eso es ventajoso para el propio profesor, saber qué opinan sus alumnos de su trabajo. Hoy día, desde el Espacio Europeo de Educación Superior, los alumnos tienen que trabajar de manera colaborativa, de manera cooperativa, porque además es lo que luego les va a exigir su mercado de trabajo. Pues entonces tienen que evaluar también los grupos cómo están desarrollando su trabajo y cómo están desarrollando su trabajo otros grupos. Y por último, fundamental, porque desarrolla una actitud de compromiso, responsabilidad, crítico, etcétera, la evaluación propia, la autoevaluación. Sí, ahora veremos que hay muchos prejuicios en torno a ella, pero una vez que se prueba, una vez que se pone en efecto, las ventajas superan a las dificultades. Entonces, pues en la experiencia que hemos desarrollado desde años atrás en la Universidad de Granada, queda claro que hay que apostar por la autoevaluación, hay que apostar por la evaluación del grupo, coevaluación, y hay que apostar por la heteroevaluación. Este modelo fue aplicado y obtuvimos digamos, las evaluaciones, la valoración, la validación de este programa, tanto por parte de los profesores implicados en la experiencia que realizamos esta evaluación múltiple, esta evaluación de profesores, de alumnos, de grupos, como también de los propios estudiantes. Y entonces, pues, se puso sobre el mantel, se puso sobre el tapete que la evaluación debe de cambiar, es posible hacerla, pero es complicada de hacer. Es complicado hacer una evaluación diaria, es complicado hacer una evaluación múltiple, es complicado hacer una evaluación orientada al aprendizaje. Le facilitábamos a los alumnos algunas fichas para que computaran todas las evaluaciones de manera cuantitativa y de manera cualitativa, donde práctica por práctica, sesión por sesión, evaluaran su propia actuación y la del resto de sus compañeros. La del resto de sus compañeros de grupo. Hablábamos de grupos operativos, de grupos de 4, 5, 6 personas. Y hablábamos de unas 6, 7 prácticas por asignatura. Para esto le dábamos también una rúbrica o un cuestionario de autoevaluación donde ellos podían tener unos criterios que valorar, porque no están acostumbrados a realizar una evaluación propia. También teníamos un cuestionario de evaluación dentro de su propio grupo, no solo de su actuación dentro del grupo, sino del grupo en su conjunto. Y también les suministrábamos una ficha de recogida de datos, individual sobre el resto de los grupos, donde tenían que decir el desempeño del resto del grupo, del cual tenían evidencia porque cada grupo hacía sus exposiciones en clase en torno a 5 o 7 minutos para poner de manifiesto el trabajo y los resultados que habían recogido. Y también se acompañaba de su correspondiente rúbrica o cuestionario de evaluación intergrupo sobre cómo realizan la recogida de los datos, el trabajo, la exposición de los mismos, etcétera, etcétera. Este modelo de evaluación, como decía anteriormente, lo pusimos a validar y salió unos resultados muy adecuados tanto por parte de los estudiantes como por parte del equipo docente implicado en este proyecto. Entonces, la única crítica que había es que había una cantidad de datos que el profesor, luego en la evaluación, tenía que computar, tenía que registrar. Y como decimos, no queremos darle más trabajo al profesor, que se dedica a construir y a supervisar el modo en que construyen sus estudiantes el trabajo. En ese sentido, creamos una plataforma, creamos un software educativo que denominamos Plevalua, que combina o hace posible de manera fácil y ágil el cómputo y la ponderación de todas estas puntuaciones, tanto de él mismo, práctica por práctica,
como de sus estudiantes y como de los grupos de trabajo. Es más, el profesor puede, en esta plataforma, que además es de acceso gratuito, puede ponderar, y con esto restringo o, bueno, es una llamada a la atención del estigma que hay respecto de la autoevaluación. Si un docente cree que la autoevaluación no es la adecuada porque los alumnos se valoran de manera muy generosa a sí mismos, nadie se va a poner una puntuación por debajo del 10, por encima tampoco porque no hay, pero se lo pondrían, pues yo puedo ponderar en la plataforma la autoevaluación como un 5%, como un 10%, lo que yo estime que mis alumnos merecen para empoderarlos. Cuanto más le ponga, más lo voy a empoderar. Entonces, la experiencia que hemos tenido con esta plataforma, después de unos 5 o 6 años de implementación, es que cada vez los profesores están incrementando la ponderación, el porcentaje que le otorgan a la puntuación, a la autoevaluación de los profesores. Pero también en esa plataforma los grupos pueden recoger, pueden puntuar ellos mismos, a través de su computador, poner las notas de otros grupos. Les hago énfasis en lo de ellos mismos porque lo que quiero hacer ver es que le estamos intentando quitar trabajo al profesor y que los propios estudiantes, a través de la plataforma, pongan sus puntuaciones, de manera que el profesor solo tiene que supervisar el proceso. Y, por supuesto, poner sus puntuaciones, porque él también tiene que puntuar. Y, de paso, ver las puntuaciones que los estudiantes les están poniendo. ¿Para qué? Pues para saber en todo momento si lo está haciendo bien o no. Si en una práctica todos los estudiantes coinciden en que la puntuación del profesor es 0, el profesor puede seguir trabajando de la misma manera, pero va a conseguir lo mismo. Si queremos cambio, tenemos que hacer cambio. Y por último, pues esta plataforma, tras configurar los porcentajes de puntuación de cada uno de los agentes, te permite obtener una puntuación en cualquier momento del desarrollo de la asignatura, porque es una evaluación continua, te permite obtener una puntuación cuantitativa y cualitativa del desarrollo de cada uno de los estudiantes. Entonces, le puedes decir que te dé un informe, que te remita un informe en PDF con una puntuación cuantitativa para saber solo la nota de 0 a 10, o le puedes, por cierto, que se puede configurar que sea otra graduación de 0 a 100, porque en otros países se utilizan esas puntuaciones, y le puedes decir que se acompañe con los comentarios que otros alumnos, que tú mismo, que ellos mismos han hecho sobre su trabajo. La plataforma, ahí tienen el link, linyadu.com, Plevadua, UG, se llama UG porque se hizo fuera de España. Nuestra intención hubiera sido que hubiera sido UGR, que es nuestra universidad, la Universidad de Granada, pero bueno, por un error de eso super. La plataforma, rápidamente, para ir terminando, contiene 2 interfaces. Una interfaz del profesor, que es más compleja, donde, como decía, tenía que configurar los porcentajes, crear los grupos de trabajo, añadir un listado de los alumnos. Por cierto, que el listado de los alumnos se puede hacer a través de un Excel. No necesariamente hay que introducir alumno por alumno, sino que a través de los procesos de la construcción y diseño de la propia plataforma, con un Excel se configura cada uno de los alumnos que tienes en clase. Y te permite, pues, ir poniendo una por una las prácticas o los exámenes parciales, etcétera, que vayas realizando con tus alumnos. Y en todo momento, como decía, puedes hacer una tutoría, un asesoramiento, una calibración de cómo van progresando tus estudiantes. Y luego tiene otra interfaz del alumno. Porque lo que decía es que el interés o el objetivo, uno de los esenciales, es que el alumno pueda entrar a esa plataforma y sea él el que ponga las puntuaciones, bien como grupo, bien como alumno individualmente. Y ese trabajo se lo quita el profesor. Para que el profesor, que ya tenemos bastante carga burocrática, no tengamos más con esta evaluación, que es necesaria, pero es complicada y añade más trabajo. Bueno, pues igual que el modelo de evaluación, pues también la plataforma fue validada. Fue validada de forma cuantitativa a través de escalas de estimación tipo Likert que se hicieron con los docentes,
donde, como pueden observar, pues hay una valoración bastante positiva, pero claro, los docentes éramos un equipo en torno a 12, 15 profesores de la Universidad de Granada, y entonces éramos un equipo de trabajo que para mí es sinónimo de equipo de amigos, pero precisamente por eso teníamos que hacer una validación más objetiva. Como consecuencia de esto, en la Universidad de Granada se acogió muy bien esta plataforma e pudimos hacer cursos de formación a profesores nobles, a los profesores que estaban empezando, para que aplicaran esta herramienta para facilitar su labor educativa. En estos profesores nobles aplicamos, digamos, influimos en el uso de esta plataforma, y ellos mismos la aplicaron con sus estudiantes, y ellos mismos valoraron también este uso de la plataforma, la usabilidad. Y ellos también pusieron de manifiesto la funcionalidad y recurso facilitador de esta plataforma. También lo hicimos con los estudiantes, por supuesto. También lo hicimos con los estudiantes, y ellos pusieron de manifiesto que la plataforma era útil, que hacían una autoevaluación ajustada al trabajo que habían desempeñado. Probablemente todo el equipo docente teníamos nuestra opinión, y creíamos que los alumnos eran generosos en sus evaluaciones, eran generosos en las evaluaciones de otros grupos, pero realmente, como la plataforma da posibilidad de que cada profesor configure el porcentaje de puntuación, pues ese estigma lo teníamos superado. Nuestro deseo en la actualidad es hacer cada vez más sencilla esta labor, no solo para el profesor, sino también para los propios estudiantes, y nuestra idea es convertir, y estamos trabajando en eso, convertir este programa de ordenador, que también se puede acceder a través del smartphone, del celular, convertirlo en forma de app, de aplicación de teléfono inteligente, que es, sin lugar a dudas, más accesible para los profesores, pero también para los estudiantes. Muchas gracias, y quedo a disposición de los que quieran. Muito obrigado, professor António Fuentes. Eu acho que, de facto, foi muito interessante ouvi-lo, exatamente porque, de certa forma, apresenta-nos aquilo que é um modelo de avaliação, uma concepção teórica sobre a avaliação, e como é que as tecnologias servem o modelo de avaliação. Ou seja, é a dimensão, claramente, da pedagogia, determinar aquilo que é a opção pela tecnologia e não o contrário. Portanto, não usar determinadas tecnologias para depois desenvolver um determinado modelo de avaliação que fica refém dessas tecnologias. Portanto, há uma concepção tecnológica em função de um modelo que se defende. Portanto, esta claramente é uma visão, de facto, que nós temos que ter, e atenção, exatamente para percebermos o que é que queremos desenvolver do ponto de vista do processo de avaliação. Eu passava a palavra agora ao género feminino desta mesa e à parte portuguesa. Portanto, temos um painel muito equilibrado desse ponto de vista, das perspectivas de Espanha e das perspectivas portuguesas, até daquilo que é o trabalhar em ambientes virtuais e aquilo que é a realidade das instituições mais da geografia física. E passava então a apresentar rapidamente a minha colega e amiga, a professora Susana Henriques, e portanto eu não preciso olhar para o currículo dela, dizer-vos rapidamente que ela é professora também do Departamento de Educação e Ensino à Distância da Universidade Aberta, é doutora em Sociologia e tem trabalhado de uma forma muito intensa, sobretudo até durante o período da pandemia, naquilo que são os processos de formação e de educação digital em rede. E tal como o professor Alberto, aquela preocupação por criar guias de recomendação, processos de formação permanente, nós na Universidade Aberta tivemos exatamente essa preocupação em termos orientações para aquilo que era a atuação dos professores, quer do ensino básico e secundário, quer do ensino superior, e a professora Susana, a nível, sobretudo, destas questões relacionadas com a avaliação digital, acabou também, obviamente, por ter um papel, e continua a ter um papel muito importante, desse ponto de vista, daquilo que é a formação que aconteceu durante o período da pandemia e que, felizmente,
continua a existir no período após pandemia. Portanto, a Universidade Aberta continua a ser responsável por processos de formação, sobretudo a nível da avaliação digital. Há outras instituições do ensino superior que estão, digamos assim, os seus professores estão envolvidos nesses processos formativos e, portanto, eu passava a palavra à professora Susana Henriques, que nos vem falar um pouco sobre o que é que a Universidade, com certeza, tem desenvolvido nesta área da avaliação digital e aquilo que são as perspectivas também conceptuais sobre esta questão. Muito obrigada, cumprimento os meus colegas de mesa, reforço e chamo a atenção para o facto do professor António ter dito que era meu amigo, portanto, releva alguns adjetivos, alguns qualificativos. Cumprimento também a assistência, agradeço a organização pelo convite e é um gosto, de facto, integrar uma das instituições que faz parte do consórcio que organiza este evento e é com muito gosto que estou aqui. Bom, eu vou precisamente falar da avaliação digital, ou da avaliação com e no digital, partindo precisamente desta experiência que nós temos vindo a ter na Universidade Aberta, com a formação de outras instituições e especificamente no ensino superior. É uma experiência que vem já há mais de uma década, mas que, de facto, neste período de pandemia, assumiu aqui características particulares também de alguma urgência. E aquilo que nós percebemos é que, ou que nós sentimos, digamos assim, porque já sabíamos, é que no ensino superior a maior parte de nós não tem formação pedagógica. E, portanto, esta avaliação era feita de uma forma muito experiencial, muito intuitiva e, às vezes, com base em alguma tradição, no sentido que sempre se fez assim, sempre foi assim e não se questionava sequer Deus. E nesta formação para a educação digital em rede, que temos vindo a desenvolver com outros colegas do ensino superior, sentimos de facto esta necessidade de trabalhar também com os colegas alguns dos fundamentos e para que percebessem que estas opções têm algum objetivo. E, portanto, esta apresentação que vos trago aqui hoje resulta dessa reflexão que fazemos e também de alguma partilha daquilo que fazemos regularmente, cotidianamente, na nossa prática na Universidade Aberta, que é a única universidade pública de educação à distância em Portugal. E, portanto, estas são as questões orientadoras desta apresentação. E aquilo que é importante começar por clarificar é que a avaliação digital tem duas características essenciais. Por um lado, ela resulta de uma conceptualização que é estruturante e que, ao ser estruturante, é independente do ambiente educacional no qual se situa, onde nos situamos. E, por outro lado, ela assenta em especificidades pedagógicas que depois, sim, vão, nos ambientes digitais, interagir com as opções tecnológicas que sejam tomadas. E, portanto, esta avaliação deve então ser um processo integrado, deve ser entendido como um processo integrado no desenvolvimento de todo o currículo que está a ser desenvolvido, com o objetivo central de ajudar os estudantes a aprender melhor, designadamente através de feedback de qualidade que seja prestado, com um conjunto, baseado num conjunto de tarefas que sejam diversificadas, tarefas de avaliação diversificadas, e, portanto, que avaliem não apenas os conhecimentos, como também já foi dito, mas também as competências, que permita avaliar também as competências dos nossos estudantes. E esta situação é do atual Ministro da Educação de Portugal, que não era ainda Ministro na altura, mas que chama de facto a atenção para o facto de que as alterações que têm vindo a ser verificadas nos cenários de ensino e aprendizagem decorrem da integração e da interação também com os ambientes digitais, e que também já foram referidos nas comunicações anteriores, e que têm que ter necessariamente reflexos na avaliação. E, portanto, os processos de avaliação têm que evidenciar, de algum modo, a valorização do trabalho no digital e com o digital.
trabalho que é desenvolvido. Então, todas estas alterações têm um conjunto de exigências a todos os envolvidos. Aos estudantes exige-se maior autonomia, capacidade de autorregulação e de responsabilidade. Aos professores exige-se o desenvolvimento precisamente dessas competências, não é? A capacidade para desenvolver a tal autonomia, a tal responsabilização. E às instituições de ensino superior, neste caso, exige-se maior rigor no desenvolvimento de uma cultura de avaliação digital que seja integrada e que seja centrada nas pessoas. O que é que isto significa? Significa que quando as pessoas são colocadas, neste caso os estudantes e os professores, as pessoas em geral, são colocadas no centro dos processos e são consideradas em primeiro lugar, há um respeito pelas suas circunstâncias únicas. E, portanto, daqui decorrem também os fundamentos da Universidade Aberta. E, de facto, a Universidade tem um modelo pedagógico virtual próprio, que corresponde a esta construção multidimensional, que representa uma visão da aprendizagem e que possui uma arquitetura pedagógica, linhas de força e também princípios teóricos. Esta centralidade nas pessoas está um pouco presente em todos estes elementos, mas sobretudo aqui nestas linhas de força, designadamente na aprendizagem centrada no estudante, que se refere a uma centralidade no próprio estudante que permite que eles sejam ativos e responsáveis pelo seu processo de construção do conhecimento, a educação baseada na flexibilidade, uma flexibilidade de acesso à aprendizagem, são quer os recursos, quer as atividades, sem qualquer restrição de tempo ou de espaço, de acordo com a sua própria disponibilidade, e nós trabalhamos sobretudo com estudantes adultos, portanto isto é importante, e que se materializa sobretudo numa comunicação que é predominantemente assíncrona. Também a educação baseada na interação diversificada, ou seja, a interação entre os estudantes e os professores e entre os estudantes e os conteúdos também, de acordo com as estratégias pedagógicas que estão a ser definidas, e, finalmente, a educação que promove a inclusão digital. Volto a lembrar que trabalhamos sobretudo com adultos e, portanto, são estudantes que, através destes processos de acesso e de domínio tecnológico, conseguem também desenvolver e promover as suas competências de literacia digital que provavelmente noutros contextos não seriam desenvolvidas ou estimuladas. E convém lembrar que esta questão da avaliação e em ambientes tecnológicos é também ela valorizada pelo quadro europeu de competências digitais para educadores, ao referir aqui nos vários componentes, ao destacar também a avaliação, designadamente das estratégias que são utilizadas, a análise das evidências, o próprio feedback e a planificação. Então, esta avaliação no digital é uma avaliação que se pretende estruturada a partir dos conteúdos, mas também dos objetivos, enquanto aquilo que se pretende que seja adquirido pelos estudantes, mas também das competências, ou seja, o saber realizar, o saber aplicar aqueles conteúdos que são desenvolvidos. E a partir daqui conseguimos identificar um conjunto de elementos que são centrais na avaliação no digital, entendida, tal como tenho vindo a referir, como um processo contínuo, como um processo integrado a partir do desenvolvimento do currículo. Isto é uma outra questão que importa também terminar e refletir sobre ela, que é esta questão da cultura do teste e da cultura da avaliação, que muitas vezes são colocadas em confronto e que, de acordo com os princípios que desenvolvemos e de acordo com a nossa experiência também, aquilo que se passa é que são modelos complementares, e que são modelos que fazem sentido face a determinadas estratégias pedagógicas, face ao trabalho de determinados conteúdos e face ao desenvolvimento de determinadas competências.
E, portanto, há uma cultura do teste que acaba por ser mais focada no conhecimento, que pode fazer sentido em determinados contextos, mas que deve ser complementada por uma cultura de avaliação com o tal enfoque também nos contextos. E esta complementaridade só pode ser integrada e só pode ser entendida se tivermos presente, de facto, que a avaliação desta forma integrada no tal processo de ensino e aprendizagem tem, de facto, assume estes três tipos. A avaliação para a aprendizagem, a avaliação da aprendizagem e a avaliação como aprendizagem. A avaliação para a aprendizagem, ou seja, a avaliação formativa, é uma avaliação que fornece feedback oportuno, específico e de qualidade aos alunos, aos estudantes, para que eles possam também integrar e fazer melhorias e ajustes no seu processo, ao mesmo tempo que também dá informações recíprocas ao professor sobre as necessidades de ir também ajustando as suas estratégias ou diversificando as suas estratégias. E, portanto, tem estas duas dimensões. A avaliação da aprendizagem, ou sumativa, é um retrato, é um instantâneo que se tira a partir dos conhecimentos adquiridos. E vai dar informações importantes ao professor, aos estudantes, aos pais, no caso de estarmos a falar de alunos mais novos, para que saibam aquilo que já foi alcançado, aquilo que já foi desenvolvido, os conhecimentos que já foram adquiridos. E acaba por ter um efeito menor sobre a aprendizagem do que propriamente a avaliação formativa. Sabemos que, por exemplo, a avaliação formativa é muito mais envolvente, assenta muito mais no feedback do que a avaliação sumativa, mas reforço, elas são complementares e essa complementaridade deve ser valorizada e aproveitada para o próprio processo de ensino-aprendizagem. Em relação à avaliação como aprendizagem, ela serve sobretudo para desenvolver e apoiar competências metacognitivas. É essencial para ajudar os estudantes a assumirem esta atitude de aprendizagem ao longo da vida e ao longo do ciclo de vida de que se falava há pouco. Ou seja, esta capacidade de desenvolver competências e capacidades de autoavaliação, de avaliação por pares, de integrar, de autorregular as suas próprias aprendizagens e de poder desenvolver e ajustar estratégias a partir daí, portanto, do próprio estudante ter um papel ativo nesse processo. Então, daqui resulta o desenvolvimento dos tais processos de autorregulação ou desenvolvimento da autonomia. Começámos por dizer que era um dos desafios, quer dos professores, quer dos estudantes, que assenta em estratégias diferenciadas que respondem a diferentes estilos de aprendizagem e em capacidades de antecipar, prever, ajustar, etc. Para tal, têm de ser dadas instruções claras. Portanto, a avaliação, as tarefas avaliadas têm de ser assentes em instruções claras e simples sobre os objetivos a atingir, com tarefas desafiadoras, mas concretas e que sejam significativas, com recursos que as suportem e os momentos de ponto de situação e os prazos a cumprir. Portanto, toda a informação tem que ser fornecida. E também os critérios de avaliação e os respectivos níveis de desempenho, ou as tais rúbricas que se também, que ajudam de facto a fazer esta autorregulação das aprendizagens e, portanto, a avaliação tem que ter aqui características de transparência, ou seja, tem que ser visível e compreensível, e também de autenticidade, ou seja, ela tem que ser significativa para os envolvidos. E isto pressupõe, outra vez, a tal centralidade no estudante. A especificidade destes ambientes torna as práticas docentes mais centradas no estudante e isto tem implicações também nos espaços, na construção dos espaços de saber e também nas abordagens de avaliação. E daí a importância dos estudantes também serem envolvidos ao longo de todo o processo.
Então, quando falamos da cultura da avaliação e da cultura digital e da centralidade nas pessoas, no fundo é disto que estamos a falar. É de toda esta complexidade de elementos constantemente em diálogo e em interação entre si. Começando numa avaliação que é formativa e sumativa, dependendo das estratégias e dos objetivos pedagógicos a desenvolver, que tenha presente um feedback que seja construtivo e exato acerca dos desempenhos e que necessita e que é necessário para que esse desempenho seja compreendido. E também este feedback pode não vir só do professor, pode vir dos pares também, como já vimos, e também um feed-forward, ou informação provisional. Ou seja, enquanto o feedback é, sobretudo, dirigido ao desempenho do momento, este feed-forward remete para aquilo que pode ser desenvolvido, aquilo que pode ser acrescentado, aquilo que pode ser uma aquisição adicional. Todos estes aspectos têm que ter os tais princípios da transparência e da autenticidade que acabei de referir e, portanto, há aqui, dentro deste projeto pedagógico e destes ambientes digitais, que de alguma forma enquadram todas estas atividades, mas o importante aqui é que se trata de um processo contínuo e em que é importante triangular os dados para garantir maior rigor e diversificar. É importante, para garantir a equidade também, congregar diferentes autores para consolidar os juízos avaliativos que são feitos em procedimentos sumativos de qualificação e, portanto, é necessário assegurar todos estes aspectos. Para terminar, dizer que existe na Universidade Aberta uma aula aberta, portanto é uma formação perfeitamente gratuita sobre, precisamente, a avaliação digital. Estou à vontade para fazer esta publicidade, porque nem sequer estou envolvida na oferta, para além do que já disse que é gratuita, portanto não há forma nenhuma, e obrigada. Espero não ter passado muito tempo. Obrigado, Susana. Gostei muito dessa ideia da cultura da avaliação, independentemente do digital ou do analógico. Aqui, claramente, o que eu acho que nós devemos falar, e concordo em absoluto com a Susana, é pensarmos exatamente numa cultura de avaliação que, efetivamente, tem que estar ligado com aquilo que é o modelo pedagógico da própria instituição. Não é? Portanto, deve ser construída essa avaliação em função do modelo pedagógico. Neste caso, se existe um modelo pedagógico virtual da universidade, a cultura de avaliação tem que ser claramente uma cultura de avaliação digital, e esta ideia da centralidade nas pessoas, da centralidade nos atores humanos, parece-me fundamental, porque não coloca apenas a centralidade no estudante, nem no professor, mas naquilo que é a relação que eles estabelecem no processo de ensino-aprendizagem e que, de facto, contribui para essa mesma avaliação que nós queremos desenvolver enquanto elemento fundamental naquilo que é o processo de ensino-aprendizagem. E, portanto, quando a Susana aqui também recupera o framework europeu das competências digitais docentes, mostra-nos claramente que existe ali uma área da avaliação, existe a necessidade de fazer formação, e a Susana colocou o dedo na ferida, que, de certa forma, acaba por ser um tema que nós constantemente estamos a discutir, que tem exatamente a ver com a formação pedagógica dos professores do ensino superior. Não vale a pena estar a falar de avaliação digital, no digital, se os professores do ensino superior não tiverem uma formação de base sobre o que é que querem com a avaliação, que a avaliação vão desenvolver do ponto de vista do modelo conceptual que foi abordado nas três comunicações. Portanto, o denominador comum é claramente isso, de haver essa ligação daquilo que é um modelo, que é um framework, o que é uma dimensão conceptual da avaliação, e depois trabalhar com as plataformas, com softwares, com aquilo que possa enriquecer o próprio processo, que é o tema desta mesa. Portanto, mas eu passaria também já de imediato a palavra à professora Fernanda Vicente, que é professora do Instituto Politécnico de Bragança e doutora na área da literatura. Portanto, também temos aqui formações a esse nível transversais que são ótimas para perceber exatamente
aquilo que as várias áreas nos apontam e dizer-vos também que a professora Fernanda é representante para a autonomia e flexibilidade curricular no Centro de Formação de Bragança, portanto também tem responsabilidades muito grandes a nível da formação, sobretudo também a nível das pessoas do ensino básico e secundário, não é? Foi também nesse contexto que eu a conheci, falando exatamente nesta perspectiva da educação digital e, portanto, será um prazer também ouvi-la sobre estas questões da própria avaliação digital. Doutora Fernanda? Começo por cumprimentar os meus colegas de mesa e a assistência também, e aproveito para esclarecer aqui algo que é importante. No fundo, eu farei um bocadinho a transição entre a avaliação no ensino superior e a avaliação no ensino básico e secundário. Sendo que os fundamentos foram apresentados pela Susana, partilhando, acrescentaria a utilidade e o rigor como características da avaliação, mas tudo aquilo que a Susana disse, obviamente, é válido não apenas para o ensino superior, mas também para o ensino básico e secundário. A minha comunicação cinge-se àquilo que é o meu trabalho, quer no âmbito da formação de professores, quer também aquilo que é a minha experiência no ensino básico e secundário, embora eu lecione atualmente também no ensino superior. Portanto, acabo por ter uma perspectiva, eu diria, complementar no que diz respeito à questão da avaliação. A avaliação pedagógica e melhoria das aprendizagens com tecnologias digitais. Porque aquilo que pretendemos é, de facto, que os nossos alunos aprendam mais e melhor. E que, de algum modo, a avaliação contribua para isso. E que não apenas os coloque numa escala no final, mas que o resultado, no fundo, nessa escala, seja a melhoria dos processos de aprendizagem. E é isso que, de facto, nos interessa. Muito rapidamente, a minha comunicação será por uma contextualização rápida, por oportunidades que essa contextualização nos ofereceu, pelas metas que pretendemos atingir, por desafios que enfrentamos hoje e enfrentávamos no âmbito desse contexto. Aquilo que é, muito rapidamente, a avaliação pedagógica, não vou demorar muito, visto que a Susana já tratou este assunto. Parâmetros da avaliação pedagógica que nos interessam no presencial do mesmo modo que nos interessam no digital e naquilo que é a combinação destas duas vertentes da avaliação. Que instrumentos e plataformas podemos nós utilizar? E aqui centrar-me, de facto, no ensino básico e secundário. Apresentar-vos aí uma tabela periódica de ferramentas úteis de acordo com aquilo que pretendemos avaliar. As vantagens das dificuldades que os professores enfrentam neste momento, as escolas, uma rápida bibliografia e agradecer-vos aí no final, se ainda tiver tempo para fazer. O contexto. Ora, todos nós percebemos que houve um momento nas nossas vidas em que houve necessidade de mudarmos muita coisa de um momento para o outro. Refiro-me necessariamente à pandemia, à Covid-19, à necessidade de um dia para o outro nós deixarmos o ensino presencial para passarmos a um ensino remoto, a dificuldade e a necessidade de garantirmos o acesso de todos os alunos e a participação de todos os alunos neste processo. Isto foi extremamente difícil em muitas escolas. As dificuldades em avaliar e, eu diria, sobretudo, classificar as aprendizagens e desempenhos dos alunos. Porque a verdade é que o teste, que é, de facto, um instrumento privilegiado para classificar, não dava segurança aos professores na sua aplicação no ensino remoto. Este contexto trouxe necessariamente algumas oportunidades. O DISCOMPEDU, esta iniciativa europeia, acabou por lançar o repto, digamos assim, iniciativas nacionais. No caso de Portugal, a resolução do Conselho de Ministros número 30 de 2020 lançou o plano de transição digital e com ele há um eixo fundamental que é esta capacitação digital dos docentes. A capacitação digital dos docentes tem como metas, não é, da promoção do desenvolvimento de competências digitais nos docentes, mas também outras duas metas, diria eu, que é este do desenvolvimento profissional, aquele que é o desenvolvimento que nós entendemos como a aprendizagem ao longo da vida e o desenvolvimento organizacional que deveria decorrer também desta, ou deve, que estamos na fase final, mas no nosso caso faltam-nos apenas 9 turmas de 59
no que diz respeito ao Cyber Dança Norte, porque, no fundo, o plano está praticamente a terminará no final deste ano letivo. Desafios. Os desafios são, efetivamente, capacitar digitalmente os docentes. Porque o facto de eles receberem informação não significa necessariamente que transportem para as suas salas de aula aquilo que aprendem durante estas formações que recebem. Melhorar práticas de avaliação pedagógica integrando necessariamente o digital e garantir, de facto, que ao estarmos capacitados, ao melhorarmos as práticas, garantimos que os alunos aprendem mais e melhor. A avaliação pedagógica com recurso às tecnologias digitais deve, pois, ser um processo eminentemente pedagógico, como dizia a Susana, integrado no processo de ensino-aprendizagem, não é algo à parte, não é algo que se constitui como agora vou parar e avaliar, não é nada disso. Portanto, temos que o olhar como um processo que está sempre lá, connosco, está sempre durante o processo de ensino, eu diria, no fundo é um trinómio, não é? Ensino, aprendizagem, avaliação, integrados permanentemente. Como é que se alcança este desidrato? Eu vou centrar-me sobretudo na avaliação formativa. Não vou centrar-me na classificação, vou centrar-me de facto nos processos que permitem dar oportunidades aos nossos alunos de melhorarem o processo de aprendizagem. Obviamente que o que temos na avaliação à distância e presencial, os parâmetros são necessariamente os mesmos, não é? A avaliação tem de ser criterial, os alunos têm que perceber que critérios é que nós estamos a utilizar para os avaliar. O diálogo e o questionamento é fundamental neste processo. Muitas vezes os nossos professores preocupam-se com evidências, arranjar evidências é uma preocupação que existe em Portugal muito nas escolas, arranjar evidências para mostrar à Inspeção Geral de Educação que estamos a avaliar formativamente. Ora, o diálogo, a não ser que seja gravado, o questionamento não constitui evidência, não é? Não vamos dizer aos alunos, vamos parar agora aqui a aula, a partir de agora eu vou fazer perguntas, vocês vão responder e isto vai constituir uma evidência para a inspeção. Obviamente não é? A diversificação dos processos de recolha de informação útil e rigorosa para professores e para alunos é extremamente importante. A distribuição de feedback, necessariamente, o feedback vai permitir aos alunos perceberem onde é que estão, para onde é que têm de ir e que esforços têm de fazer para chegar aos objetivos que foram apresentados necessariamente no início das aprendizagens que estão a realizar. A autoavaliação, a avaliação por pares, não coloco aqui a autoavaliação porque, digamos que é um dado adquirido, não é? A avaliação por parte do professor está na equação desde sempre. A autoavaliação, a avaliação por pares é de facto algo que neste momento é muito importante trazer para a sala de aula, ainda por cima porque estes conceitos, eu diria que são um pouco deturpados naquilo que é a sala de aula. Os alunos entendem a autoavaliação como autoclassificação e entendem a avaliação por pares como a heteroclassificação. Não é isto que se entende em avaliação pedagógica por estes dois conceitos. A autoavaliação é a permanente autorregulação relativamente aos objetivos, tendo em conta os critérios. Se eu preciso de saber isto, onde é que eu estou, o que é que me falta aprender, como é que eu posso aprender aquilo que ainda não aprendi. Do mesmo modo que os pais vão olhar para aquele desempenho dos colegas e procurar, de facto, perceber como é que ele pode fazer. Ainda não demonstra isto, como é que poderá fazer isto. E contribuir, de facto, para que haja uma melhoria e um aprofundamento das aprendizagens. A ideia é trazer para a sala de aula as tecnologias digitais para, no fundo, permitirem que todos estes parâmetros estejam presentes numa sala de aula do cotidiano, de todos os dias. Que instrumentos é que nós temos, no fundo, que nos possibilitam, instrumentos, ferramentas, que nos possibilitam fazer isto sem ser os testes de avaliação? Não vou falar de testes, porque obviamente eles visam essencialmente a classificação, embora possamos utilizá-los de forma formativa, essa dimensão é reduzida. As redes sociais, por exemplo, podem constituir um exemplo, eu deveria permitir, vou dizer-vos em que é que isto consiste, basicamente, é a utilização da criação de um grupo de Facebook
em torno daquilo que é um projeto desenvolvido com a turma. E esse grupo de Facebook permite aos alunos irem construindo as suas aprendizagens e irem refletindo sobre o que estão a fazer, o que têm de fazer ainda e o que devem fazer, bem como os colegas da turma. Portanto, no fundo, é um grupo fechado. Tem essa vantagem necessária. Jogos digitais, espero que desta vez não seja nada de especial. Este é um exemplo em torno, é um jogo de fuga. A Luísa é especialista e é a nossa fundadora. Eu acho que fiz este na formação com ela, já não tenho certeza, mas penso que sim. É um jogo de fuga em torno da carta de Pedro Vaz de Caminha, que diz respeito ao nascimento do Brasil. Não vos vou mostrar, mas vocês, se quiserem, podem mostrar. Páginas web e páginas web que podem, no fundo, dar aso a desafios de aprendizagem como esta WebQuest que vocês têm aqui, em que necessariamente são partilhados com os alunos todas as etapas daquilo que é um projeto, não deixa de ser um projeto, mas com a mediação das tecnologias digitais. Simulações, que são muito interessantes, sobretudo para as áreas da física, entre outras. Na nossa área, na minha área em particular, é um bocadinho mais difícil de utilizar, mas podemos sempre simular com os alunos, por exemplo, no âmbito da literatura, que eles constituem uma personagem da obra e dialogam entre si. Ou seja, no fundo, trazemos a obra para o cotidiano. Cada aluno da sala escolhe uma personagem e comporta-se de acordo com aquilo que é o perfil e as características dessa personagem na obra literária. Por exemplo, fóruns, e os fóruns também precisaria de entrar aqui no meu Teams, também vos explico rapidamente que fórum é este. Foi um fórum criado em torno da obra de Cesário Verde, um escritor português realista, em que basicamente o que os alunos tinham de fazer era posicionar-se relativamente àquelas que tinham sido as aprendizagens realizadas, portanto, definiu-as muito bem, identificar as dificuldades que tinham tido ao longo do processo e identificar também a forma como as tinham ultrapassado. Se tinham recorrido aos colegas, se tinham recorrido aos professores, se tinham eventualmente pesquisado informação para complementar ou ultrapassar essas dificuldades. No fundo, é um fórum de partilha e de discussão entre todos os alunos da turma. Os portfólios são, neste caso, até é um portfólio de uma aluna do ensino superior, está estruturado com reflexões em torno das aulas e de trabalhos que eles foram realizando, com a possibilidade, e por isso é que temos aqui a questão da avaliação formativa, no que diz respeito a esses trabalhos, os alunos, depois de um feedback inicial, tinham a oportunidade de melhorar o seu trabalho. Portanto, a classificação final decorria de uma segunda etapa, digamos assim, de reformulação do trabalho. Num primeiro momento, os alunos recebiam o meu feedback, de acordo com a rubrica de avaliação, necessariamente, recebiam feedback dos colegas, tinham a oportunidade de melhorar esse trabalho e ele só era classificado num segundo momento, numa segunda etapa. Os wikis e ficheiros partilhados este eu acho que vou abrir só para... Isto é, se o motivo não estiver muito limitado. Não? Está muito limitado. Pronto. Sendo assim, vou-vos mostrar só o exemplo do wiki. Cada cor corresponde àquilo que foi o trabalho de alunos diferentes, não é? A Rita escreveu, por exemplo, o guia vermelho. Este é um processo muito fácil, é o Google Drive, toda a gente conhece e é muito simples de utilizar. Depois temos aqui o exemplo de uma storytelling. É, por acaso, um exemplo da turma da Luísa, em que tínhamos a geração de 70 a discutir entre si. Na verdade, eram grupos de alunos que assumiam o papel de uma figura pública que constituía esta geração de 70 e iam discutindo entre si, tinha a ver muito com o contexto literário e com as características destas figuras.
Além disso, temos o chat, temos quizzes, e eu nem sequer coloquei aqui exemplos, porque acho que toda a gente faz, é relativamente fácil. As sondagens, vídeos e imagens são também estratégias que podem ser utilizadas facilmente e que servem, de facto, para melhorar, podem servir, se nós as utilizarmos de forma correta, para os alunos melhorarem as suas aprendizagens. Aqui apresento-vos a tabela periódica do que vos falei, de acordo com aquilo que pretendemos fazer, digamos assim, temos organizadas diversas apps e plataformas que podem ser utilizadas pelos professores. Se querem, sobretudo, que os alunos criem conteúdos, utilizarão as que estão aqui do lado esquerdo, a azul. Se querem trabalhar no âmbito da comunicação, estas azul mais clarinho. A evolução das aprendizagens que estão aqui, a verde e brilhante. Terão a oportunidade depois de explorar, se assim o entenderem, aquelas que podem vir a ser utilizadas. Vantagens, muito rapidamente. A variedade e dinâmica dos itens com recurso a filmes, simulações ou animações, por exemplo. A facilidade de elaboração de várias versões, estamos aqui a falar de educação inclusiva e de dual necessariamente, e adaptação às dificuldades evidenciadas pelos alunos ao longo do processo e que o professor vai acompanhando. A capacidade de gerar feedback automático, dando dicas aos alunos, sugestões de leitura ou inclusivamente de revisão, não diria de conteúdos, mas de aprendizagens essenciais. Facilidade em recolher a informação, aumentando a possibilidade de colaboração, nós em relação aos alunos e os alunos em relação uns aos outros. Potencia necessariamente os processos de regulação e autorregulação, designadamente com recurso às rubricas de avaliação. Também já falamos aqui delas. As principais dificuldades que nós enfrentamos nas escolas secundárias neste momento para levar a bom porto, digamos assim, a estas ideias. Desde logo, a questão das infraestruturas adequadas. A questão da cobertura de rede e da velocidade da internet ainda não é adequada em muitas escolas. Por outro lado, temos o acesso de todos os alunos aos equipamentos, a participação e correto funcionamento dos dispositivos, nomeadamente dos PCs que foram distribuídos, em parte, aos alunos, dos tablets e dos smartphones. O nosso Ministério da Educação, em agosto de 2022, referia que houve cerca de 40% dos equipamentos que não chegaram aos utilizadores finais. Os utilizadores finais eram professores e alunos. Atualmente, ou seja, há 2 dias atrás, na quarta-feira, saiu uma notícia em que a Comissão de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência nos dá valores um pouco melhores, porque nos diz que são cerca de 30% desses equipamentos que ainda não chegaram, mas a verdade é que essa comissão nos diz que, neste momento, as metas desse plano, no que diz respeito à escola digital, estão a ser comprometidas por isto. E é importante nós percebermos porque é que, por exemplo, os alunos, ou melhor, os encarregados de educação, não querem os computadores. Não querem os computadores porque, desde logo, eles têm que assinar uma declaração de compromisso em que têm que entregar o aparelho tal qual o receberam. No caso de ele não estar nas mesmas condições, tem de pagar, no fundo, ou o arranjo ou o equipamento. A maior parte, há, de facto, uma franja de famílias que não aceitam os computadores porque temem que, efetivamente, não é o computador, porque as crianças vão utilizar o computador, obviamente é uma forma de as responsabilizar, mas, eventualmente, para essas pessoas, o valor que podem ter de restituir é o valor da alimentação do mês. Portanto, não correm esse risco, não é? E isto é, de facto, um problema. Depois temos outros que saem calmos que têm o seu próprio computador e não querem o computador do Ministério, do mesmo modo que os professores têm os seus próprios computadores, que necessariamente são melhores, em alguns casos, do que aqueles que o Ministério oferece. Portanto, há aqui um conjunto de dificuldades associadas a esta distribuição e que compromete não apenas a questão daquilo que é a consecução do plano de recuperação e resiliência, mas também o digital nas escolas. Por outro lado, temos a escassez de recursos digitais de qualidade, isto porque, obviamente, as pessoas demoram muito tempo a produzir estes recursos,
recursos para desaparecerem em 10 minutos da aula e as limitações que estão muitas vezes associadas às versões gratuitas destas aplicações. Obrigado, Fernanda. Acho que de facto também foi muito importante ouvir a Fernanda, porque nos traça também aqui um retrato daquilo que é a realidade do ensino básico e secundário em Portugal e estes constrangimentos que surgem associados também àquilo que é os equipamentos digitais e aquilo que é a rede e a conectividade, que são fundamentais para desenvolver estes processos de avaliação digital. Mas isto mais dentro das infraestruturas e, obviamente, aquilo que nós também temos que perceber é exatamente aquilo que é o ecossistema de educação digital que se deve construir, que, obviamente, tem esta dimensão da dimensão mais da infraestrutura, da tecnologia, daquilo que são os recursos educativos digitais que a Fernanda referiu, daquilo que é a dimensão profissional e organizacional, que é fundamental e estruturante naquilo que é a mudança desse ponto de vista educativo e, obviamente, a avaliação acaba por estar associada a estas dimensões. E eu recuperava aquilo que foi também a primeira intervenção do professor Alberto, quando falou exatamente daquilo que era a necessidade, parece-me que é uma ideia forte, de criar um referencial, um modelo de qualidade para a avaliação. E, portanto, obviamente que isto nos remete para um quadro geral de pensar exatamente que o grande objetivo que nós devemos ter enquanto educadores e professores é desenvolver e criar uma educação de qualidade, ou seja, o quarto objetivo do desenvolvimento sustentável. E isto necessariamente precisa de um referencial ou de modelos de avaliação de qualidade. E basta também uma leitura mais atenta do último relatório da educação da Unesco para perceber exatamente no capítulo 7, fala em novos espaços e novos tempos para a educação. E os novos espaços que nós temos que pensar são estes que foram aqui apresentados. Aqueles que são a matriz das instituições da geografia física, daquelas instituições mais presenciais e das instituições que já, apesar de serem presenciais, já trabalham muito com sistemas de gestão de aprendizagem, com plataformas que integram estes espaços e aquelas que têm exatamente esta dimensão mais visual, como a Universidade Aberta, como a UNED, portanto, aquelas que claramente trabalham nessa realidade, nesses espaços e acabam por desenvolver essa mesma avaliação. E aqui nós vemos, efetivamente, aquilo que a própria Susana nos apresentou também, que é, independentemente do nível de ensino, estamos a falar de ensino não superior ou superior, estamos a falar de entornos virtuais ou estamos a falar daquilo que são instituições presenciais, temos que construir uma nova cultura de avaliação exatamente nesta pluralidade. Não é? Nós vimos aqui vários modelos, mas modelos que não são antagónicos, modelos que, de certa forma, são complementares e que acabam até por, eventualmente, ter ideias muito semelhantes e, portanto, independentemente de estarmos a falar da realidade portuguesa ou espanhola, estamos a falar, neste caso, de uma realidade ibérica, estamos a falar de uma realidade internacional, com documentos internacionais que orientam todos estes processos. Eu falei no último relatório da Educação da Unesco, basta também ver o Plano de Educação Digital da Comissão Europeia 21-27 para perceber exatamente que uma das preocupações passa pela avaliação digital. A Susana falou-nos aqui na avaliação com o digital, no digital, e aquilo que foi apresentado por todos foi exatamente isto, estas perspectivas complementares de avaliar com o digital e avaliar imerso no próprio digital e nos ambientes virtuais, percebendo exatamente como é que nós devemos construir uma avaliação que não se foca apenas nos conhecimentos, naquilo que é o conteúdo, mas sobretudo também a nível das competências. Competências para, eventualmente, que aqui eu acredito também, que a perspectiva seja esta, de pensarmos como é que desenvolvemos atividades de avaliação que impliquem o desenvolvimento do pensamento crítico, de um pensamento para a resolução de problemas, para a criatividade, que acaba por ser transversal e que, obviamente, aparece no perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória e que nós sabemos que até na avaliação do ensino superior, estas atividades, quando nós as desenhamos, não é? As atividades nos ambientes virtuais, nós temos que pensar claramente se estamos também a formar cidadãos com este espírito crítico, com esta capacidade transversal de ser alguém que vai trabalhar na área da literatura, mas também que vai trabalhar na área da tecnologia se for necessário, porque estamos a falar de competências transversais para o cidadão do século XXI, e daí falarmos de uma avaliação feita para as pessoas, com as pessoas, em todos envolvidos, e portanto não existe aqui de facto o detentor do saber sobre a avaliação, que vai ser uma avaliação muito classificatória,
muito associada a uma cultura do teste, mas pensando exatamente nesta dimensão de uma cultura formativa, que se integra com a sumativa, onde a classificação não é abolida porque é fundamental. Por muito discurso que nós tenhamos a dizer que a classificação não é fundamental, em Portugal, se não tiverem uma média de entrada para entrar num curso de medicina ou noutro curso que tenha uma média elevada e uma classificação, não entra. Portanto, não podemos ser utópicos a pensar que a classificação vai desaparecer e que, eventualmente, os exames nacionais vão desaparecer como vão. Temos é que perceber como é que integramos esta realidade de uma cultura de avaliação que integre todos estes elementos. Parece-me que será uma realidade mais pragmática e mais direcionada para aquilo que nós queremos construir, para a tal educação de qualidade, seja no ensino superior ou não ensino superior. Eu tenho indicações que não vamos ter muito tempo para questões, a culpa não é minha, eu gostaria muito de abrir aqui um espaço para questões. Se a organização me deixar apenas uma questão para o público, ou se encerramos já, até porque temos uma convidada que já está online à espera, não sei qual será a decisão. Vítor, Ana, temos espaço para uma questão, há questões, avançamos e encerramos. Uma questão como básica. Uma questão. Quer dizer, ninguém quer colocar. Tu, hoje, não vou falar mais. Isso. Então, não havendo questões, eu não sei se algum dos oradores quer fazer algum comentário final acerca do que foi ouvido ou se estão satisfeitos. Eu cortei, por exemplo, o Alberto teve menos tempo, a Fernanda abusou. A Fernanda foi a que gastou mais tempo. Susana, em segundo lugar, medalha de prata, medalha de bronze, o Alberto. Eu tenho que acrescentar aqui a minha defesa, que disseram que eu teria meia hora. A culpa deve ter sido do Vítor ou da Ana, não fui eu. Eu disse que era 15 minutos e concordaram no início. A Fernanda foi a mais indisciplinada, mas não foi por isso que teve menos qualidade na apresentação. Muito obrigado pela vossa atenção. Então vamos para a conferência de encerramento. Até já. Obrigado.